os dois movimentos não se conheciam, não tinha WhatsApp, né? E aí, galera, como é que tá o punk daí? E a história de Brasília, o punk de lá, ele tem tudo a ver com a composição da população e da juventude de Brasília, da juventude mais abastada. É claro que eram filhos Os diplomatas. filhos de diplomatas, não só diplomatas, como de servidores que viajavam, que podiam viajar, né? Então, os primeiros discos, eles chegam por filhos de diplomatas. O Renato, tinha uma amiga do Renato, que eu não lembro o nome dela, que ele ia com ela na Modern Sounds, lá no Rio, e ela conhecia tudo, porque ela tinha visto, ela era filha de diplomata e tal. Mas, por exemplo, o Fê e o Flávio Lemos, o pai deles era professor do curso de biblioteconomia na Universidade de Brasília e foi fazer o mestrado. Não era em Londres, era na Inglaterra. E eles estavam lá quando o punk estava acontecendo. O Fê Lemos viu o show do Sex Pistols, viu a coisa acontecendo, o Clash e tal. Trouxeram tudo isso para cá. O Renato Russo, ele era fluente em inglês, foi alfabetizado em inglês quando tinha 5, 6 anos. Essa amiga que gostava. você quis chamar, eu pesquisei aqui, seria Ana Cristina Pinto? Rapaz, pode ser, Que é viu? uma das Mas que você... iniciaram com ele o apoio nessa época. Agora não tô lembrado, talvez seja. E o Renato era fluente em inglês, adorava música, lia. Ele trabalhava na cultura. Ele foi aluno, depois professor da cultura inglesa. E tinha uma revistinha chamada Melody Maker. Essa e uma outra, que agora eu não lembro o nome. E lá ele se informava e descobriu o que é que estava rolando. Aí conversava com alguém que conhecia. Que história é essa de Ramones? Que história é essa de The Clash? Aí ele conhece o André Pretórios, que era filho do embaixador da África do Sul. Grande E André conhecia o Pretórios. punk. Num bar, à noite, ele vê o cara, aparece o Sid Vicious, ele vai falar pro cara, Sex Pistols, e ele, Sex Pistols, joia, pô, daí eles viram amigos. Aí ele conhece o Flávio na cultura inglesa, lendo Melody Maker. Você conhece Melody Maker? Sim, eu morei na Inglaterra. Você conhece punk? Sim, conheço punk, pô, que legal. Aí dali ele conhece o Fê, e aí vai surgir o aborto. E a informação começa a circular, aí rolam as festinhas, né, os pais vão viajar, vão lá na casa de não sei quem, fazem que nem mostra o filme lá do... Somos tão jovens. E foi assim que surgiu o punk de Brasília, né? Trazendo os discos de lá, tédio, não tinha o que fazer na cidade, porque era uma cidade ainda razoavelmente recente, não tinha muita opção, assim, pra juventude, e basicamente era ir pra casa de alguém fazer uma festa. Não tem mais o que fazer, vamos aprender a tocar alguma coisa? Apesar de toda a dificuldade que era conseguir um instrumento, mas você veja, o Herbert Viana, que morava em Brasília nessa época, ele consegue uma guitarra com o pai dele, que era piloto da presidência. Ele traz dos Estados Unidos uma Gibson. Então era assim, todo mundo ia dando um jeito. E, cara, então aliado ao tédio, o fato de que você tá próximo do poder e fica sabendo de muitas coisas. Tem um parente que trabalha no ministério não sei o quê, falou que fulano tá roubando, lá, 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 lá. Isso gera assunto, né? Revolta, rebeldia. Então, assim, eram playboys? Eram playboys. Eram ricos? Eram ricos. Mas, ok, eles conheceram o som, ficaram, assim, tinham a revolta contra o poder, contra o sistema, tiveram acesso ao som, compraram os instrumentos, mas uma outra parada que o punk foi fundamental para essa explosão do rock, não só no Brasil, né, acho que foi global, porque ele quebra com aquela ideia lá do rock progressivo que eu tinha comentado anteriormente, de que a música tinha que ser bem elaborada, de que você tinha que estudar muito, fazer progressões harmônicas. 3 acordes. É a história dos 3 acordes. A história do power Exato. chord, que é o acorde, o intervalo mais fácil que tem de se fazer numa guitarra. E a Legião Urbana é fruto disso, né? Fruto do entendimento de que você não precisa tocar bem. Daí vem aquela discussão, a Legião Urbana toca bem ou não. O Renato não queria bons instrumentistas, ele mandou embora o Eduardo Paraná porque o cara tocava muito. E isso é produto do punk pós-punk, né? Daí já reformula e vem o pós-punk. Então, isso ajuda a explosão em Brasília, depois vai ajudar a explosão em São Paulo. Já vamos chegar no Rio. Em São Paulo, daí teve um cara... Agora, eu tinha falado do punk, né? Agora a gente já tá ali na transição para os anos 80. E aí